tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a quintessência evolutiva dentro da autoevoluciologia. A quintessência evolutiva é essencial, o elemento de caráter mais puro e refinado, o melhor predicado, o megatrafor principal, ou o ideal cosmoético da estrutura da evolução da consciência lúcida, quando intermissivista, no momento evolutivo, segundo a autoavaliação conscienciométrica rigorosa. A essência da evolução consciencial, o megatalento predominante na estrutura do micro-universo da consciência, o vetor do autodiscernimento, o amplificador da consciencialidade, a autolucidez consciencial, o ponteiro consciencial, o júbilo cosmoético, a superexatidão pesquisística, a hiperacuidade da pessoa, a cultura pessoal, a erudição, a polimatia, a genialidade, as múltiplas quintessências na vida intrafísica, a própria autoavaliação conscienciométrica, já definindo a qualidade da quintessência evolutiva do avaliador ou avaliadora. E tem outras coisas mais aí. Para terminar, nós falamos, a condição pessoal da quintessência evolutiva pode ser considerada como o fator mais indicativo do completismo existencial do proexista, homem ou mulher, de qualquer natureza. Você já pesquisou a própria quintessência evolutiva? Qual foi a qualidade das conclusões? Agora, esse é o verbete 1207, tem 3 páginas, 41 elogios e 5 máximas. Esse só tem 5 máximas, tá para você. Agora a pergunta. Quais os riscos de fazer TENEP sem tantas condições favoráveis, sejam elas no sentido de moradia, de não estar com as energias positivas, não ter dupla, etc. Ou não possui riscos? Olha, tudo indica que você não viu nada do manual da TENEP. Olha, não pense em TENEP sem ler o manual, não. Esqueça o assunto. Vai estudar estado vibracional, a sinalética, é melhor. Depois você vai pegar o manual e vai ver o que é. Se começar a querer fazer isso agora, a gente dá uma passagem de ida sem volta para a baratosfera. Pois é, vai ter o curso no fim do ano, mas até lá precisa ver o manual, né? O senhor falou da importância da atenção dividida para o desenvolvimento de um trabalho, mas a atenção dividida atrapalha a memorização. Não, atrapalha quando a pessoa não tem memorização, ela não pode também não ter atenção, ela não tem concentração, ela é um vegetal, aí o negócio está tudo para trás. Mas é o contrário, uma coisa potencializa a outra quando a pessoa é lúcida. Se ela não é lúcida, não deve pensar nessas coisas, deve começar no primário, primarismo. Começar engatinhando, para depois chegar aí. O que posso fazer para dar atenção dividida sem prejudicar a memorização? Olha, para ter atenção dividida, não pensa nisso, não. Primeiro, tenha confiança na sua memória, depois você pensa na atenção. Agora, antes disso, eu recomendo sempre que a pessoa estude mais o processo da concentração mental, que tudo depende disso. Primeiro, a vontade, segundo, a intenção. Terceiro, como atributo da consciência, vem o processo mental somático, que é a concentração mental. Se a pessoa não tem um megafoco bem dentro do ponteiro consciencial, por exemplo, ela nunca viu falar o que é ponteiro consciencial, não sabe nada disso, ela vai ter até dificuldade para definir a própria concentração mental. De modo que olhe primeiro a concentração mental. Depois você começa a pensar na atenção ordinária. Depois é que você vai pensar na atenção dividida. Agora, até lá, a memória, ela está por cima de tudo isso, equidistante ou sobrepaira o processo todo, que tem a memória básica para o problema da consciência. Quem consegue sentir a energia do campo no arco voltaico pela internet, pode aproveitar essa energia para fazer assistência para outras pessoas, como se fosse um refrator dessa energia, sim, é micro-onda. Ou isso prejudicaria o trabalho daí? Não prejudica nada. Pode vir quente que nós estamos fervendo.
Agora, o problema todo é esse. Olha a antena de micro-ondas, né? Seja antena de micro-ondas dentro do processo da energia. Agora, ó, veja bem se você domina uma coisa. O que é preciso dominar? Desassim, tá certo? Senão, é um perigo. E eu quero aproveitar aqui agora que a gente está começando para agradecer os livros que eu tenho recebido. Esse ano eu estou recebendo mais livros, até parece, na época que eu estava quase que pedindo esmola para poder arranjar livro, e o povo começou a me ajudar para fazer a minha biblioteca. Eu já recebi um bocado de livro esse ano. Então, eu quero agradecer não só as pessoas daqui, de Foz, etc., como também os de fora, os teletertulianos. Eu tenho recebido livros muito bons. Alguns eu não conheço de modo algum. E outra coisa também, eu precisava de cada um desses que eu recebi chegar aqui e agradecer. Por isso que eu estou fazendo esse agradecimento geral, que é um monte deles. Eu recebo por várias emissões, várias origens, entende? Então, eu não posso estar trazendo isso tudo aqui todo dia, como é que fica? Agora, eu quero agradecer e quero dizer o seguinte, todo livro eu presto atenção e levo a sério. E olho se me interessa. Aquele que eu nunca vi, seja lá o que for, eu sempre examino para ver se ele me interessa. E eu dedico meu tempo, a minha atenção, minhas energias e todo o meu processo de formação cultural, se o livro interessa ou não. Agora, eu sempre vejo se ele interessa ou não. Eu não vou no bico de ninguém, não adianta o que os críticos falam, não adianta o que a pessoa indicou, eu sempre sigo o meu processo. Primeiro, eu uso o princípio da descrença. Segundo, eu sou de Minas Gerais. É o cara desconfiado, como eu falo para vocês. Então, você já viu, eu sou confiado desconfiando. Está entendendo? Confio desconfiando. Então, é preciso a gente ver com calma. Mas agora, os livros que tem me mandado são realmente ótimos, de alto nível. Tudo é livro dos que eu gosto, quer dizer, que pesa alguns quilos, 1 quilo, meio quilo, pesa mais. Porque, vocês sabem, uma coisa, tem muita gente que confunde. Essa semana mesmo eu recebi um rapaz que publicou o livro dele. Então, ele veio me falar, porque eu conheci, falei com ele para aparecer aqui, que eu tinha visto ele lá, nos livros, lá na Feira do Livro, etc. Então, o que é? Ele não fez um livro, ele fez, na verdade, foi um folheto grandão, entende? Que o livro dele tem só 48 páginas para ele. Você sabe, até 68 páginas não é livro, entendeu? É depois de 68 que começa a ser livro. Então, eu expliquei isso tudo para ele, ele quer fazer um outro livro e quer revisar esse. A turma agora já começou a dar uma de mão para ele fazer. E ele gastou 800 pratas para fazer a edição do livro dele, quer dizer, é aquilo que ele chama de livro. Mas ele é muito bom, porque ele é ousado, ele fala muito, sério, e fez uma porção de aforismos, sabe, o rapaz. Ainda ele é simpático. Ele esteve aí, com calma. Quem não dispõe de talentos para psico, mas escreve razoavelmente bem, em algum ponto a sua criação intelectual evolutiva pode sobrepujar o parapsiquismo no processo de requintamento da consciência? Sim, é o que acontece, por exemplo, com a ficção, a literatura, tudo é isso. Os artistas, o subcérebro abdominal. O exercício do parapsiquismo é imprescindível, indispensável para a evolução da consciência? Olha, se você achar uma outra saída, você me fala. Até o momento eu não tenho. Esse é que eu acho, não tem outro jeito. Alguém aí tem alguma saída para dar? Eu não tenho outra solução. Parapsiquismo é parapsiquismo e fim de papo. Uma pessoa aparentemente conhecida veio me pedir alguns conselhos, mas logo percebi que se tratava de um equívoco. Eu não a conhecia, havia confundido com outra pessoa. A partir disso, qual a atitude mais cosmoética? Informar imediatamente o engano? Continuar aconselhando, fingindo que a conheço? Começar a ignorá-la? Olha, não, o ideal é a gente ser autêntico, tem que falar as bobagens que a gente comete. Você devia ter falado isso logo que você reconheceu. Eu falei assim, olha, eu agora estou vendo que não é isso que eu pensei, mas veja, eu posso te ajudar, mesmo não conhecendo você, até um certo ponto. Então, você devia ter remendado o seu equívoco. Outra coisa, a gente não deixa isso passar.
Olha, depois um verbete que nós escrevemos, que é a tríade da erronia, né? Está explicando lá. O processo do erro, do engano, o equívoco e da omissão. Que é isso aí que é importante a pessoa estudar. Mas então... Para fazer um balanço da a quintessência pessoal, o que é prioritário nesse balanço? Um balanço pessoal, né? De cada um. A primeira coisa é a seguinte, como é que é a sua ficha? Ela é rica, pobre, mais ou menos, está furada, parou, ela está em andamento, como é que está? Ela é ativa, dinâmica, ou ela é paradona, não tem nada, ou é folha em branco? Olha isso aí. Agora é o processo do conscienciograma, da conscienciometrologia, é isso aí. Quintessência para ver isso. Agora, a primeira coisa que a pessoa tem que ver é o megafoco. Qual o megafoco dessa personalidade? Qual o seu megafoco? O que você pretende hoje? Outra coisa, não adianta o que foi, ou o que vai ser. Isso não interessa. Eu quero saber no momento evolutivo, aqui, agora, já, nesse instante. Qual é o seu megafoco? Isso é que interessa. Agora, ó, não é um megafoco só para daqui até amanhã, não. Estou falando um megafoco substancial, substancioso, essencial da própria vida da pessoa. Evolutivo. Agora, tudo o que vamos dizer, para potencializar o processo, essa quintessência, ela é localizada em função da evolução. Aqui, o processo você tem que ver. Evolução, prioridade, cosmoética, discernimento. Se você olhar essas 4 coisas aqui, não precisa de olhar mais nada. Por aí, você vai, todas as outras vêm, inevitavelmente. Agora, para medir bem, a autoconscienciometria é o melhor. O melhor é ver lá e começar a estudar as coisas, principalmente que diz respeito ao corpo humano, o soma, que é o início de toda a folha de avaliação lá. É a primeira sessão, tem que ver isso. É uma saída, os 10 primeiros. Está claro isso aí? Agora, para você, não adianta se querer tirar o corpo fora, que você não vai receber essa quintessência pessoal da sinologia. Você já está na hominologia e avançado, de modo que sua responsabilidade é maior. Não adianta ficar no mais ou menos, nem na superfície da coisa. Tem que aprofundar. Ele já foi com 5 cobaia, mas precisa mais? Precisa mais. Não, vou fazer mais. Então acabou. Estou para fazer. Você está perdido. Quando que vai está ter perdido. outro? E outra coisa, todo mundo que aparecer lá, que seja do trio Parada Dura, vocês têm que vir com 200% de mais reforço em cima. Eu queria que você explicasse a neologia, a quintessência evolutiva pós-despertalógica. A quintessência. Vamos olhar na exemplologia. O que é que você quer? Neologia. Não, é na exemplologia. Você ainda não tem noção que isso, uma coisa mexe na outra. Você está vendo a teoria, vamos ver a prática agora. Pela prática, quintessência evolutiva pré-despertológica, a condição megatraforista mais dinâmica para com sim lúcida alcançar a autoesperticidade. Quintessência evolutiva pós-despertológica, é essa que você quer. A condição megatraforista mais dinâmica para com sim desperta alcançar o nível teático da vivência do evoluciólogo ou evolucióloga. Você entendeu? Evoluciólogo. Aqui, ó, nós já descartamos o processo da semiconsciência e do teleguiado. Já está incluído aí no processo do evoluciólogo. Eu confio em você. Tá certo? Professor Valdo. Sim. Professor Valdo. Qual é a lógica da quinta essência? É além dos 4 veículos? O que é a quinta essência? A quinta essência é a essência. É a essência depurada. Sim, é a consciência, então, né? É, o micro-universo consciencial a última expressão. Não é na mínima, Não, eu fiquei pensando na máxima expressão. Por causa de que é a quinta? A única coisa que me veio à cabeça são os 4 veículos e fora do 4 veículos. Você tem que ver o problema. Aqui, ó, dá licença. Etimologia. O elemento de composição quinta vem do idioma latim quinque, 5. A palavra essência deriva também do idioma latim essência. Então, o cerne, o elemento nuclear da natureza das coisas. E esta de esse, ser, existir, surgiu no século XV.
O termo quinta essência apareceu no século XVII. O vocábulo evolutivo procede tal. Então, por aí você vai ver. Agora, veja. Antes de fazer a pergunta para o senhor, eu li a etimologia. Dentro da história, o processo da quinta era a quinta essência, foi aí que deu. Era o máximo que podia fazer. Depois você diluiu tudo, não tinha mais jeito. Então, seria aí, no caso, a quinta dinamização. Você está entendendo? Sabe o que é em homeopatia, dinamização? Mas a quinta essência, Valdo, começou quando... na definição fala, em parte, elemento de caráter puro, dominante, essencial. Pois é. Não, eu sei, eu estou querendo saber. Agora, vê aí no dicionário, na alquimia, da quinta. Na alquimia renascentista, especial em Paracelso, elemento de caráter puro, dominante e essencial, extraível das substâncias que compõem os seres vivos ou minerais e buscado em função dos seus poderes curativos e miraculosos. Mas Aristóteles já falava e tem várias outras explicações. É além dos quatro elementos básicos. Aqui, ó. O problema é o seguinte, que dentro da evolução a gente manda você para os quintos. Isso eu sei. Vá para os quintos. Agora, os quintos do paraíso, não é os quintos do inferno. Você está entendendo o que quer dizer? Eu entendi que os 5 era além dos 4. Os únicos 4 que eu imaginei foram os 4 veículos, mas agora eu sei que são os 4 elementos. Vai para os quintos da evolução, vai para os quintos do interlúdio. Eu vou, com todo prazer. A quinta essência é mais consciência atuante do que personalidade. É uma manifestação mais... A consciência atuando de forma... A quinta essência já começa a racionalizar a situação para o consciência e a cosmoconsciência. Sim. Então, mais o problema consciência, todo caminha para mais isso. consciência e menos personalidade, né? Atuando. Mais consciência e menos personalidade. Eu estava querendo saber exatamente isso. Na minha cabeça veio logo os 4 veículos, além dos 4 veículos. Mas, você está falando não que tem nada que ver com os veículos, não. A gente está usando por causa da expressão, vamos dizer... eu sei. Ela é multimilenar. Sim, a palavra eu sei que existe há um bocado de tempo. E todo mundo sabe, de modo geral. O elemento etéreo que compõe as esferas celestes, distinto em sua quase imaterialidade das 4 propriedades naturais, terra, água, fogo e ar. Água, fogo, tal, é isso, a quinta é que vem depois. Agora, tem outra coisa também aí. A quinta essência é a essência da música das esferas. Ou a música das esferas é a essência da quinta essência. No caso da conscienciologia, eu posso dizer que é a essência consciencial evolutiva, sei lá, alguma coisa assim. A essência seria essência consciencial. O mega autodiscernimento da pessoa. Isso seria a quinta essência. Então, por exemplo, para nós, para significar uma personalidade, seria a CL. A quinta essência evolutiva para a gente é a CL. Depois dela já não sabe o que é, entrou dentro do domínio mateológico. Então, nós não sabemos o que se passa. Hein? A harmonia das esferas e a música das esferas, isso vem desde a época do Pitágoras. Valdo, por que não está em sinonimologia? Hein? Por que você não coloca em sinonimologia, sinônimo, mater pensene? Qual a diferença? Mater pensene não é bem isso, porque você pode ter um mater pensene, por exemplo, a minha gatinha tem um mater pensene, afeição, é o mater pensene dela. Mater pensene evolutivo. Ela é afetuosa. Pois é, não serve, não é bem isso. Mas eu não entendi a diferença. O mater pensene, se eu colocasse aqui no sinônimo, mater pensene evolutivo. A quinta essência evolutiva. A quinta essência da gatinha seria... Mas o mater pensene evolutivo da gatinha não é a quinta essência, é o dela, isso não vale nada. A gente não pode defasar o processo se o objetivo saiu. Esse aí não deu, por isso que eu não coloquei aqui. Agora, eu fui até muito econômico, olha aí. Tem quinta essência evolutiva, mega predicado pessoal, saldo da FEP. Só esse saldo da FEP liquidou com você. Acabou com você. O mega predicado seria o mega trafor que você tem.
Agora, o mater pensene que ele está falando não quer dizer que seja o megatrafor. Nem sempre é. Por isso que eu não coloquei mater pensene, porque não é bem isso. Ô, Rosa, você entendeu, né, o que eu estou falando? Você entendeu, né, Laura? Não é. A gente não pode julgar todos os jogos com as palavras. Tem alguns jogos só. Nem todos elas servem. A gente tem que estar estudando isso muito. E urubu-servar muito meaning, acepção, o conteúdo do que é que significa, o significado. Não é fácil. Agora, vocês olham aqui, o mega talento predominante. Eu falo aí bem claro. Isso seria o megatrafor da pessoa. Até um certo ponto. Hein? Na segunda linha de fatologia, o vetor do autodiscernimento não é o mesmo que o ponteiro consciencial, não é um discernimento... Pode ser, não. Pode ser isso, sim. Pode ser o vetor, Pode ser? Agora, por exemplo, você pode falar assim, o viés do seu momento evolutivo também seria a mesma coisa. A vertente do seu interesse básico neste momento evolutivo também seria a sua quintessência. Mas isso não quer dizer, precisar de saber se isso vai demorar, se é uma coisa superficial ou se é profunda. O problema todo da quintessência, gente, a gente não pode esquecer, viu, Cláudio, é o conteúdo. Pensa só no conteúdo, tá certo? Agora, esse conteúdo, ele teria que ficar além da cronêmica, além do tempo e do espaço. Então, é a sua essência mesmo, aquilo que você é. Então, por exemplo, o estudo das personalidades, no caso, para ver qual é a característica básica da pessoa. Pode ser o mater pensene dela do jeito que você estava querendo naquele momento, mas ainda não é só isso. Então, por exemplo, qual é o de cada um aqui? É aquilo que eu falo, por exemplo, no meu caso. Eu sou uma pessoa persistente. Você está entendendo? Então, essa minha persistência é que tem me dado mais força. É o que tem me ajudado. Eu tenho obtido mais empréstimo com ela. Está entendendo? Do ponto de vista de bens, na declaração de imposto da ficha evolutiva, a persistência tem me ajudado mais do que outras coisas. A persistência, no caso, seria um mater pensene meu, até um certo ponto. Nesse caso, seria, temporariamente, pelo menos, aquilo que a gente está examinando seria alguma coisa. Agora, ó, esse meu diagnóstico que eu falo assim, não foi dado por mim, não. Eu já pensava nisso. Mas foi o transmentor que acha que o que eu tenho de bom é o meu processo, é que eu sou perseverante. Eu não me canso com as coisas, eu não me canso. Você me conhece há muitos anos. Agora, o problema todo é que a gente tinha que estudar muito. Por exemplo, quando eu tinha ainda 20 e poucos anos, quando eu conheci o Chico, aquela coisa toda, o meu problema todo era ampliar a paciência, por causa do meu tacopsiquismo. A pior coisa que tem é um cara com tacopsiquismo jovem. Ele está perdido. Não, e tudo que vem a repetição, tudo que vem como repetição, só 99% diz respeito aos outros, não é a pessoa. Que a pessoa resolve de uma vez. Os outros têm que fazer 5 vezes. Então, a hora que engrena a sua situação, o outro lá desengrena. Então, aquilo segura. O tacopsiquismo do jovem é uma aprovação. Agora, eu falava isso com o Chico, assim, ó, Chico, eu peço a você para puxar minha orelha, quando você vê se eu passei da conta por causa da minha persistência e o meu tacopsiquismo. Eu tenho que voltar atrás, voltar atrás, voltar atrás, voltar atrás, voltar atrás. Ovaldo. E ele falou assim, conosco aqui não tem saída. Você vai ter que fazer isso mesmo. Então, as repetições eram uma loucura, né? E você atendendo aqueles milhares de pedidos, como era,
Tinha que ter uma paciência danada. Valdo, e no caso do Chico, qual que era essa quinta essência dele? No seu caso foi a persistência. A quinta essência dele era fazer assistência. Ele só pensava nisso para poder escapar dos problemas pessoais dele. Da emoção dele. Agora, veja, isso até um certo ponto é patológico. Uma pessoa fazer assistência só para poder esquecer os erros que ela tem, ou os defeitos, ou... isso está errado. Agora, nisso ele era bom, ele conseguia superar a situação. Então, o problema é assistir os outros. Se ele estivesse assistindo, ele achava que está sempre certo. Em parte, ele está certo. Só que ele só fazia tacom. Ele não tentava outras formas de lidar com os processos emocionais dele? Não, ele nunca deu uma aula, nunca fez um curso. Mas por que, Valdo? Ele não queria? Porque Não, porque ele queria ser pequenininho sempre. É o cara que... Tipo Lula, populismo. É a política do populismo. Agora, veja, quando eu encontrei ele, era assim, aquilo não tinha jeito de mudar. Eu vi logo, falei assim, então, ó, eu fico aqui uma temporada, ajudo o populismo dele e cai fora. Isso é uma demagogia religiosa. Mas, Valdo, ele era bem consciente dos processos emocionais dele, né? Tanto do passado como da vida... Era, porque ele tinha medo de morrer, aquela coisa toda. Outra coisa, os negócios que ele tinha com o santo, aquele negócio todo. A fuga que ele tinha das coisas que cortavam. Mas, Valdo, ele tinha curso intermissivo? O Chico? Não tinha? Não. Então, ainda que ele se saiu bem, né? Sem curso não, intermissivo. ele é um completista de tacom. Pois é, mas sem curso intermissivo... Mas eu expliquei isso tudo para ele. Falei assim, ó, você vai terminar a sua vida com um completista de tacom. Tem que permanecer do jeito que está aí. Não pode sair da trilha. A diretriz é essa. Agora ele ficou sabendo. Ele ganhou agora... Você sabe que ele seguia muitas coisas que eu falava para ele, né? Porque eu era o filho dele da outra vida. E ele é a mãe total. Entende como é que é? Então, se a mãe gosta do filho, o filho fala uma coisa, se o filho não é bobo demais, se ele fala alguma coisa certa, a mãe segue aquilo rigorosamente. Ele praticamente seguiu quase tudo que eu falei. Tem alguma coisa que ele caiu fora, mas é devido ao processo pessoal dele. Por exemplo, ele se transformou com o tempo, daí uns anos, quando eu deixei lá a comunhão espírita cristã, ele se tornou mini dissidente da comunhão, quer dizer, caiu fora de lá, porque ele queria fazer uma coisa que ele pudesse dominar mais. Isso possivelmente junto com lá o rapaz que estava ajudando, a turma, a equipe que estava com ele. Então ele criou um centro da prece para ele, em outro lugar, para ficar mais de acordo com as coisas dele, porque a comunhão, nós fizemos, de propósito, uma organização muito grande, tem 20 departamentos. Aquilo, entendeu? Ele não queria, ele queria uma coisa, tudo dele era muito pessoal. Ele defendia a autobiografia dele com unhas e dentes, sem mostrar que estava defendendo. Ele era um dos mais políticos que eu encontrei, nasceu em Minas Gerais, né? Então tinha a mineirice toda, um dos caras mais mineiros que eu conheci foi o Chico. Toda a mineiridade, ou mineirice que chama. Ele defendia a autobiografia dele com unhas e dentes. Tudo dele seguia para esse objetivo. Agora, como ele estava fazendo assistência, sempre era positivo. Agora, Valdo, ele provavelmente agora estará fazendo um curso intermissivo, né? Para a próxima vida. Deve estar vendo, né? Pelo menos ele está vendo se vale a pena agora ou não. Ele é que decide. Mas, em tese, ele vai ser preparado para lidar com todos esses processos emocionais que ficaram ainda pendentes, né? Não vai ser só assistência. Não, tem coisa do passado dele, né? Difícil pessoal, né? Isso aí ele vai resolvendo aos poucos. Sim. Mas essa vida já foi muito positiva para ele. Foi muito melhor do que a vida na Espanha. Valdo. Professor, o senhor disse que sua mater pensene é a persistência, mas é a persistência disciplinada, porque não adianta muito ter persistência se não tem disciplina. Não, eu estou falando é perseverança cosmoética, evolutiva, prioritária. Não adianta nada você ter uma persistência para alguma coisa que não é prioritária. Eu estou já colocando tudo isso no meio. Sim, eu estou esclarecendo Uma das coisas mais sérias que eu quis entender na minha vida foi a palavra prioridade. O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? De onde eu vim? O que vai acontecer? Eu quero ver a prioridade disso. Por exemplo, filosofia. Eu sempre me interessei pela filosofia, junto com a ciência, devido à prioridade.
Quem é que estuda, ou pode estudar mais prioridade, não é filosofia? Tá certo. Senão a gente roda e não vai a lugar nenhum, né? Ok, obrigada. Aqui em cima, ó. Sobre o item megapensenologia, gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre dois megapensenes. Autodiscernimento, quintessência atributiva, e mater pensene, quintessência pragmática. Então, autodiscernimento, quintessência atributiva. Quer dizer, é o atributo que a pessoa tem, o autodiscernimento é o maior deles como atributo. Eu já falei isso aqui. Agora, mater pensene, quintessência pragmática. É isso aí que o Cláudio estava falando, que é o processo da quintessência prática, objetiva, do momento. Como é que é o seu mater pensene aqui? Como é que ele funciona? Por exemplo, vocês acham que todo mundo aqui vai ter esse mater pensene que tem hoje nesse corpo, vai ter depois que dessomar? Não, pode ser que vai mudar. A gente espera que mude, né? Que melhore, né? Não, eu aguardo isso. Eu também. Entende? Está dentro do meu caderninho. Entendeu? Eu estou esperando isso aí. Mas olha, o que é que você não entendeu? Entendeu ou não? Então, a questão do mater pensene, a parte prática do mater pensene, seria isso? Não, o mater pensene é a parte prática. É a parte prática, o mais importante. Da sua evolução. Agora, você contou mega pensenologia como máximo aí nesse verbete, né? Porque são 7. São 7 mega pensenes. Quando tem 7 é o máximo. Pois é. Agora, esse aqui tem uns bravos, né? FEP, quintessência evolutiva. CPC, quintessência cosmoética. Valdo, você falou ainda há pouco sobre a época que você trabalhava com o Chico, né, o momento que você se via tolhido nas suas atividades mentais. Quando eu conheci o Chico, eu tinha 23 anos. Tá, eu quero chegar a um ponto. Aí você pediu a ele que te alertasse quando você fosse perder coisa. Eu queria que você... Eu virei para ele e falei assim, Chico, eu estou acostumado com muita racionalidade. O seu trabalho é muita emocionalidade. Então, eu vou te pedir uma coisa. Me puxa a orelha, chame a minha atenção. Sim. Toda vez se eu estiver acelerando o carro no trabalho. Porque você sabe, eu raciocino rápido e as coisas aqui têm que ir devagar. Então, eu tenho que moderar a minha marcha. Se eu tentar passar por cima de todo mundo e bancar um trator, você me chama a atenção. Eu entendi porque você tinha mais lucidez, então você tinha que entender o retrocesso. Uma das coisas piores Mas eu quero te fazer uma pergunta. Era a repetição dos acolhimentos. Sim. Ele recebia a mesma pessoa para falar sobre as mesmas coisas, com os mesmos pedidos. As respostas eram as mesmas. E ninguém falava nada. Isso tudo subia na minha cabeça por causa do meu equilíbrio da história. Eu imagino. Olha, eu não Mas posso. Eu queria, como é que eu faço com isso? Eu queria te fazer uma pergunta, mais para você esclarecer para a gente. O fio da navalha do taquipsiquismo, a impaciência e o assédio. É um fio de navalha isso, né? Não, o que vai predominar é o discernimento. O problema é o seguinte, se a pessoa tem taquipsiquismo, a primeira pergunta que ela tem que perguntar para ela é o seguinte, você tem ansiedade ou não? Uma pessoa com taquipsiquismo ansiosa, ela está no buraco, ela vai se isolar. Não dá para viver com os outros. Isso. Agora, uma pessoa que domina o processo da ansiedade, ela domina todo mundo, se ela quiser. Então, aí é o processo. Você quer ser autista ou você quer ser um líder? Com uma coisa ou outra você domina. O taquipsiquismo leva a pessoa a isso. Já é automático. Não, é o caminho, é uma predisposição. Ele caminha para isso, não tem saída. Agora, aí é a pessoa que tem que ver o que ela quer. Ela tem que ficar alerta quanto a isso. Agora, eu vi isso muito cedo
Eu vi que você, quando você pediu para ele... O meu problema começou te chamar atenção, é porque você já estava... com 10 anos de idade, com o Vicente Lopes Pérez. Uhum. O Vicente Lopes Pérez falou assim, menino, vai devagar. Quando você for falar comigo, fala devagar. Eu não tenho esse pensamento rápido que você tem. Esse é o meu preceptor falando para mim. Agora, eu virei para você, mas escuta, professor, Vicente, isso está certo ou está errado? Não, isso é a seu favor. Tem que aprender a usar. Mas você tem que conviver com isso do jeito que eu sei conviver, com o meu modo. Uhum. Porque tudo dele era quase que solene. Você está entendendo? Ele não chegava a ser hierático, e nem peremptório, mas aproximava, tinha aproximação simples. Você está entendendo? Agora, eu não, eu raciocinava, ele falava uma coisa, eu pegava lá na frente, eu falava tudo para ele. Assim, calma, calma. Porque ele queria raciocinar no modo dele. Agora, o modo dele era, vamos dizer, normo psíquico, e não táquico, entendeu? Ele não era Brade. Mas ele era normo, mas olhando tudo, colocando cada coisa no lugar, fazendo o negócio tudo. E eu não. Processo de eficácia. O taquipsiquismo leva a uma eficiência maior. Depende da pessoa. Uhum. Vocês já notaram que eu sou capaz de fazer esses gestos tudo com uma rapidez enorme. E ao mesmo tempo eu posso ficar super tranquilo. É isso aí que é o problema do domínio da situação. Agora veja, eu com 10 anos, ele começou a me chamar a atenção para isso. Eu não sabia que eu era assim. Aí ele vira para mim e falou assim, é por isso que tudo que você estuda, você sai bem. É por isso que você não precisa estudar muito, que você tira nota boa. Sempre foi assim com você. Não foi? Eu falei assim, eu nunca tive problema com isso. Pois é, por causa disso. Isso é que é o raciocínio rápido. Outra coisa, ele não conhecia essa expressão taquipsíquico, não. Eu, mais tarde, é que fui estudar e que o nome era taquipsiquismo. E outra coisa, isso ocorre demais com doente mental. Entendeu? Porque o doente mental, às vezes, tem isso. Eu estou que pensando... dá um enxurrinho de pensene nele, que ele não sabe segurar. Entende? É a pensenorreia ou pensenorragia. Isso aí é um fato. Eu estou pensando nas crianças hoje em dia, tem criança que dá nó nos pais, né? Porque os pais ficam parados e as crianças já estão vindo aí com o processo. O raciocínio da palavra mental, mais intraconsciencial, que o menino não falou. Ele já dá a conclusão. Ele já tira a conclusão. Então o cara fala uma coisa e já tira a conclusão lá na frente. Isso aí é um problema. Agora, eu, como Vicente Lopes Pérez, o negócio era esse. Eu falei assim, comigo você vai falar devagar, expor as coisas devagar. Como você tem facilidade para raciocinar, raciocina 2 vezes que você não vai errar nunca. Isso é para mim, com a matemática. Entendeu? Tá bom. Valdo, quais os atributos que envolvem esse desenvolvimento desse taquipsiquismo? Que eu lembrei da Gisele, que a Gisele também era bem assim, a raseira, né? Ela pegava tudo rápido, raciocinava tudo rápido. A Graça também é. Conforme a hora, a Graça passa todo mundo. Entende? Eles têm isso. Agora, veja, isso às vezes tem processo genético. Entende? O meu filho, por exemplo, ele é TAC. Agora, já era na outra vida também. Agora, isso vem do meu pai. O meu pai, até um certo ponto também, ele era mais TAC do que outra coisa. Entendeu? Agora, o problema todo é, antes de mais nada, é raciocínio que já vem do passado, é a paragenética da pessoa. Se uma pessoa entrar numa genética que tudo é normo, ela pode ser TAC, mas ela vai ser pouco a pouco. Aquilo pode desenvolver ou não, vai depender dela. Está entendendo? Agora, porque isso é igualzinho ao processo de parapsiquismo. A genética influi, porque ela embasa, ela predispõe, ela acama o processo. Você entende? Algum dia você foi considerado criança prodígio, assim, de causar espanto nos locais? Não, começou no grupo escolar, né? Porque eles não me conheciam muito, né? A hora que eu entrei no grupo escolar e tinha 300 e tantos alunos para o exame de admissão ao grupo escolar,
Minha mãe era professora. Aí a diretora do grupo chegou para ela e falou assim: Aristina, o seu filho não precisa desse curso primário, ele já sabe tudo isso aí. Agora, o pior da história é que ele não tem nem a idade para entrar no primeiro ano. Eu ainda não tinha completado, porque eu faço aniversário em abril, lá começava em fevereiro. Eu estava com 6 anos ainda. Então, ela vira para mim e fala assim, vira para minha mãe e fala, isso é minha mãe, depois que as coisas aconteceram, que eu cresci mais, ela abriu o jogo, sabe? A diretora, todo mundo, quando ela chegar, todo mundo tremia. Dona Madalena Ordones de Castro. Olha só esse nome, o negócio já é de Castro. Madalena Ordones de Castro. Agora, veja, você está vendo Ordones. Agora, então, você já viu, né? Ela parecia, gente, ela era fortuna, mais gorda, sabe? Uma generala. Uma generala, uma marechala. Agora, ela chegou para minha mãe, expôs isso tudo. Minha mãe não me falou nada. Mas só depois, quando eu cresci mais, é que ela expôs o negócio para mim, claramente. Falei assim, ó, eles achavam que você é dos meninos que está com um certo avanço na história. Agora, todo mundo estava achando também que o problema é porque eu sou sua professora, sua mãe professora, fui a primeira professora sua, você aprendeu a ler antes, então isso ajudou, porque eu tinha para 4 para 5 anos, quando eu aprendi a ler, escrever, essa coisa toda. Mas agora, ó, em 3 meses, quem fazia as cartas enigmáticas, quem fazia correspondência, tudo era eu. E outra coisa, com letra, porque minha mãe exigia, a letra tem que ser arrumada, tudo certo, a caligrafia, não podia brincar com nada. Agora, eu gostava, né? Eu gostava de, ela falava, você gosta demais de papel e lápis. Porque naquela ocasião a gente escrevia mais, tudo era mais de lápis, né? É Johann Faber, número 2, que é o que havia, você está entendendo? Johann Faber. Já era alemão, com pronúncia certa, tinha que falar Johann. Era o único fabricante, naquela época, era o único fabricante de lápis no mundo, né? O Johann Faber era o único fabricante. Agora, o número 2, que era o próprio para isso. O número 1 era para fazer desenho, é mais grosso. Agora, então, com isso, esse foi o primeiro contato que eu tive da situação. Agora, mais tarde, devido ao processo de parapsiquismo, o povo que lia a mão da gente, o outro que chegava e que queria fazer uma entrevista e ver, isso muita gente me falou, opção de coisa. Agora, o cara que me falou mais a meu respeito, porque esse falou da minha vida inteira, foi o Zezé Palestino, que antes de morrer, ele me esperou para lá e conversou comigo várias horas, expondo para mim como devia ser a minha vida. Agora, esse cara, o meu pai considerava o Zezé Palestino o homem mais inteligente que ele conheceu. Ele era dentista e era jornalista. Agora, ele estava para morrer, não morreu, porque estava esperando falar comigo. Porque ele me conheceu desde que eu nasci, desde menino. Entende? Porque era amigo do meu pai, todo mundo gostava do Zé Palestino, e ele era o filósofo lá da minha terra. Quando ele ia fazer qualquer assertiva, uma afirmação, ele fazia assim. Aí ele falava. Ele tinha... Tudo dele era tudo sistemático, é tipo mineiro mesmo. Você está entendendo? Tudo certinho. Agora ele põe... Não, isso aí, entendeu? E falava o que é. Você nunca chegou a fazer... E outra coisa, o cara não errava, era uma inteligência. Agora, ele achava que o meu pai era o cara mais inteligente que ele conheceu. E o meu pai achava que era ele que era o mais inteligente. Então, eu ficava entre um e outro para ver o que é que dava. No fim, eu via as besteiras todas. Assim, como é que meu pai pode ser inteligente se ele entra em depressão e fica nessa camueca dele e bebe tudo, esse negócio todo? Como é que é? Como é que o Zé Palestina pode ser inteligente? Você também faz isso aqui, que é besteira, isso, aquilo. Eu não entendo esse negócio de inteligência desse povo. Isso eu falar com a minha mãe, né? Que eu não sou. Ô, Valdo, me explica uma coisa que tem a ver, aí que eu tô, umas coisas que eu estou vendo. A consciência em si, aí, já tinha determinados atributos, níveis de inteligência desenvolvido. Aí veio lá, como Valdinho, lá, filho da dona Aristina. Você nunca chegou a fazer 2 anos escolares num ano só. Fez o currículo normal. Não, fiz porque era obrigado, porque ela falou com a minha mãe.
Eu quero perguntar uma coisa. Você acha que houve tamponamento da sua lucidez, da sua consciência, que, na verdade, o que você manifestou como criança foi apenas a ponta da lucidez que você já tinha? Não, o meu problema todo foi isso, não. Não? Houve um negócio que supitou. Você sabe o que é supitar? É vir à tona, aflorar. Começou a aflorar. Teve um negócio que aflorou comigo, que foi o parto. Por exemplo, com meu irmão, deu epilepsia. Comigo, deu maturidade. Uma outra coisa. Com o passar do tempo, eu já estava no Rio, aquele negócio todo, São Paulo, já tinha casa em São Paulo. Quando o doutor Salles ficou sabendo da minha vida e como é que era, e falou assim, ó, você tem superdotação. E é do estilo do nascimento, quer dizer, o fator desencadeante foi o parto laborioso da sua mãe. Porque rachou minha cabeça, aquele negócio todo. E ele já sabia, isso aí é uma das hipóteses para estudar a superdotação. Tem várias médiums, por exemplo, conhecidas assim, que tudo foi devido a isso. É médium de efeito físico. Só na Europa tem uma, nos Estados Unidos tem outra. Eu mesmo andei estudando isso. Agora veja, esse doutor Salles queria saber comigo que eu estava estudando as pessoas. E eu era um desse tipo, que já tinha estudado outros, com a mesma situação. Agora, com esse processo, eu já estudava a superdotação. Agora, o nome não era superdotação, o nome era criança prodígio. Então, por exemplo, eu fui estudar Janela de Marco, Pepino D'Ariola, todos eles eram artistas. Agora, minha mãe falava assim, ó, não adianta nada você estudar isso. Esses meninos eram artistas, você não é artista. Você é intelectual, isso é outra coisa. Artista não é a mesma coisa que isso. Isso é a minha mãe falando para mim. Você tem que pegar gente mais séria. Foi aí que eu comecei a querer tudo quanto era livro sobre fenômeno parapsíquico, a coisa toda, por causa do processo o prodígio. Você está entendendo? O problema a exaltação da inteligência numa pessoa. Agora, ó, o meu pai falava para mim o seguinte, ó, não adianta nada você ter um raciocínio rápido se você não estudar. O que adianta um raciocínio rápido para vender sorvete? Isso não vai adiantar nada. O raciocínio rápido para jogar futebol? Meu pai mesmo falava isso. Que ele viu o povo tudo subindo, né, para ver o jogo de futebol. Ele nunca ia lá, porque não saía de casa. Então, assim, o que adianta isso? Isso aí, você vai passar a sua inteligência para as pernas? Foi as primeiras noções que eu tive disso que eu chamo hoje de inteligência ou consciência podálica, que é do pé. Que depois a revista Life fez uma fotografia com o pé e colocou o cérebro no meio do pé, que são os jogadores de futebol, esse povo tudo que mexe com isso. O pé dele é que raciocina, não é a cabeça. Então, isso tudo, com o tempo, eu fui desenvolvendo. Agora, a coisa mais séria que tinha, eu tive um trompaço com isso muito grande, assim, um esbregue. Foi a hora que eu comecei a ver os fenômenos parapsíquicos e falei assim, não adianta nada esse psiquismo ou pensamento rápido ou qualquer coisa, eu ter facilidade para estudar. O problema é dominar a parapercepção. Que isso aí é mais importante que o resto. Agora, isso divide os livros do Bolzano, todos esses livros de ciência que nós temos aí, de espiritismo, que eu lia isso, eu li milhares de livros, né, você sabe. Então, com isso, fui tirando as consequências dos fenômenos, aquela coisa toda. Aos 14 anos eu já tinha noção disso. Agora, quem começou a me chamar para o processo mesmo foi o professor, você está entendendo lá, o chefão lá, o meu preceptor. Ele que eu trabalhei com ele 2 anos. Né? Então, quando você entrou na puberdade, você já tinha um autodomínio energético e de discernimento? Não, senão eu estava perdido. Por exemplo, você já pensou? Um monte de amigo meu que casou no tapa, na base do negócio do casamento. As meninas iam lá, levavam o cara para a cama, ficava enxertada lá, tinha que casar. Coitadinhos, ou casava na polícia, ou casava no juiz de paz. Não era fácil. Agora, eu não, tinha que saber tudo como é que era a situação, porque como é que vai fazer? E outra coisa, com o passar do tempo, eu me tornei um bom partido. Era pobre, mas era um bom partido. Eu era promissor. As mães falavam isso para mim. Os caras falavam isso para mim. Está entendendo? Por causa do movimento espírita.
Não tinha jeito. Com o tempo, eu comecei a liderar uma porção de instituições, isso e aquilo, como é que é? E menino, não é fácil. Agora, o que eu vejo é o seguinte, não acho que eu sou fora de série, assim, não é nada disso. Agora, o meu negócio, que é fora de série, é a minha perseverança. Quando eu gosto de uma coisa e vi que o negócio funciona, eu vou, pode chover canivete, não interessa que eu estou ali. Isso é que eu acho importante. Agora, por exemplo, a maioria de vocês que fizeram o curso intensivo é mais ou menos do mesmo nível que eu, por isso nós estamos aqui assim. Agora, eu sou uma pessoa que faço. Lembre-se que eu falava no início lá do próprio Instituto, eu mostrava, tem um monte de gente que projetou melhor do que eu. Agora, a única diferença, eu faço projeção, eu levo isso a sério, eu me dedico ao assunto. Isso muda tudo. Então, o problema da perseverança, você está entendendo? Supera mais do que o processo de taquipsiquismo, isso é bobagem. Genialidade furada é o que tem mais na Terra. No interior, está cheio de gênios furados, que não tiveram chance de desenvolver, devido ao processo de comunicação, a falta de dinheiro, falta de comunicação. Entende? Não teve. Não, e não foi. O meu pai, minha mãe, o Zé Palestino falou com ele. Esse menino não pode ficar em Monte Carmelo. Ele não nasceu, ele nasceu aqui, mas não nasceu para viver aqui. Isso é o Zé Palestino para o meu povo. Ele tem que sair daqui, ele tem que ir para um centro grande. Eles tinham até um nome para isso. Entende? O negócio do centro maior. Entende? Que era o processo de fora. Que é uma cidade grande, a capital. Outro que eles falaram era a capital. Não, tem que ir para as capitais. Hein? Não, eles falavam era centro. Tinha umas expressões assim em Minas. Não, tem que ir para um centro grande. É a metrópole, corresponde ao processo de metrópole. Não, mas não é não, mas era centro grande. Do jeito, por exemplo, que a comarca que eles falavam era o comércio. A cidade era chamada de comércio. Entende que a comarca, o município, era o comércio. É tanto que toda a rua de interior tem a rua do comércio. A cidade grande. Cidade grande é o comum, né? Que todo mundo fala. Mas eles tinham outras expressões para isso, assim. O problema todo é a ampliação do ambiente para a pessoa se manifestar. Agora, naquela ocasião, eles não tinham nem ideia desse negócio de comunicação, não. O povo não falava muito nisso, não. Lá em Uberaba, que eu comecei a estudar o processo, o que era o problema de comunicação, e achei que isso era uma das coisas mais importantes que havia, e o povo não dava valor para isso. Agora, nessa ocasião, não havia nem curso de comunicação, esse negócio, nada disso. Agora, aqui. O outro dia me deu a impressão que você sugeriu que te incomodava em vidas passadas o fato da gente repetir-se automimeses na série X sem evoluir. Sim, mas eu incomodo com isso até hoje. Quem é que me incomoda? Não é isso? Não entendo, isso já não estava pensado antes pelo evoluciólogo que supostamente trabalha na Terra? Não. Ele encaminha você para você desempenhar uma vida aqui. É um trabalho que você tem. Mas vai depender de você ter criatividade para não ficar no óbvio, no de sempre, no rame-rame, vamos dizer, na vulgaridade, vamos dizer, de uma rotina inútil. Você que tem que mexer nisso. Agora, eu sempre me incomodei para sair fora da rotina. O processo é isso que eu chamo aqui de neo-verpom. A partir da afirmação que existem basicamente dois elementos no cosmos, consciência e energia, eu pergunto, mesmo os pensamentos e os sentimentos que compõem o pensene também são de alguma forma energia? Eles não são, mas eles equivalem à energia, porque na hora de se manifesta pela energia. Então acaba sendo. O parapsiquismo seria a capacidade da consciência de perceber e captar as energias conscienciais e cósmicas e decodificá-las em informações concretas, ao modo de uma televisão que decodifica as ondas transmitidas e as transforma em som e imagem? É justamente mais ou menos isso mesmo. Agora, é uma comunicação com interpretação correta do cosmos. Só os sentidos do corpo não dá para avaliar muita coisa no cosmos, não.
Com o parapsiquismo, a consciência já começa a avaliar coisas melhores e fazer acessos, fazer abordagens mais corretas, abrangentes e panorâmicas. Só o sentido do corpo não dá, não. A quinta essência seria a consciência isolada de todos os seus veículos de manifestação, ou seria o estado da cosmoconsciência? Pode ser tanto uma coisa quanto outra, você que sabe o que é. A quinta essência é o que você está analisando na hora, como é que é. Agora, a quinta essência evolutiva, suponha isso dentro do status que você esteja naquele momento evolutivo, isso seria a quinta essência. E não existe diferença entre o mental soma e consciência livre, ou ela transcende o mental soma? A gente não sabe. Eu não posso dizer que seja só isso. Ela já entrou dentro do nível da mental somatologia, que é um patamar que nós ignoramos. E olha, antes dela já tem muita coisa que a gente não entende. Por exemplo, o serenão, a gente não sabe os atributos mentais somáticos exatos que ele tem. Eu, muitas vezes, tenho sonambulismo e sempre acordo semiconsciente, tentando resolver um problema que está me envolvendo. Fechar uma porta, esconder meu celular, coisas assim que não tem nexo. Depois acordo assustada, sem entender o que foi que ocorreu. A ciência diz que o sonambulismo é um distúrbio do sono. O senhor concorda? Até um certo ponto, existe sonambulismo que é manifestação parapsíquica. E existe sonambulismo que não é, que é um processo mesmo de alteração do estado íntimo, ou da intraconsciencialidade da consciência. No caso seu aí, você está tendo apenas onirismo. Então, esse onirismo é o distúrbio do sono, e no caso é a patologia do sono. Agora, uma coisa boa que tem, eu vou te dar uma dica, talvez você consiga superar isso. Leia depois no Homo Sapiens Pacíficos, tudo que diz respeito lá, tem uns 8 ou 10 capítulos básicos sobre Homo Sapiens Sereníssimos. Leia aquilo antes de dormir. Então você vai dormir pensando no serenão. Isso vai dar uma alteração. Porque com a ideia de serenão é difícil falar besteira ou pensar bobagem. Entendendo? Então, essa dica eu já dei desde 1970 para muita gente, deu certo. Muita gente se saiu bem com isso. Você entendeu, né? O que eu estou falando? Ele não pode responder sim ou não, mas eu pergunto. Já participei como colaborador do IPC há mais de 10 anos, mas devido à minha pouca maturidade consciencial e força de vontade débil, acabei me afastando. Hoje, com 40 anos, ou na meia-idade, e depois de uma crise existencial, me despertou para a grande oportunidade que desperdicei. Que orientação pode dar para mim e outros na minha condição para acelerar o processo evolutivo doravante? No meu caso, estou disposto a levar o melhor até as últimas consequências. Então, a primeira coisa sua é o seguinte: você é um retomador de tarefa. Primeira coisa, domine o estado vibracional. Depois, procure avaliar a sua sinalética energética e parapsíquica pessoal. Por que eu estou falando isso? Se já aconteceu essas besteiras com você, sei lá se você não vai dar a síndrome da abstinência da besteira, se você então começar a mexer no estado vibracional e com a sinalética, você não acha, Antônio, que isso vai ajudar o homem? É uma saída. Pensa bem o que eu estou falando. Acho que o que você precisa mais é dessa chave da vida humana, EV. O tacopsiquismo é determinado por fatores genéticos. Tem relação com a hiperatividade ou decorre de capacidade ou predisposição parapsíquica? O tacopsiquismo não tem nada que ver com hiperatividade, muito embora muita gente que sofre da hiperatividade seja tacopsíquico. Muita gente também que tem hiperatividade tem verdadeira genialidade. Isso varia ao infinito. Depende o que é. Agora, o tacopsiquismo é uma condição da pessoa raciocinar com pressa, com acuidade, hiperacuidade. Então, ela tem percussiência. Ela vai aonde dói com rapidez. Então, o importante é que ela vai aonde dói.
Ela vai no megafoco das coisas, isso é que importa. Por exemplo, uma pessoa pode ser taxíquica dentro da hiperatividade e fica fazendo besteira, coisas superficiais, não resolve nada. O bradipsiquismo é indício de baixo QI ou pode ser de origem sociofamiliar e ter correlação com estresse emocionais. Bradipsiquismo não quer dizer que a pessoa seja burra, burralda e burrilda, de modo algum. O problema, às vezes, é um processo genético, é a condição da pessoa raciocinar. Eu já vi pessoa brad que era fantástica em matemática. Você também já deve ter visto alguém assim, não já? Pessoa que raciocina devagar, tudo devagar, mas é um intelectual, às vezes de alto nível de poliglotismo, tudo isso eu já vi. Então, bradipsiquismo não quer dizer nada. Agora, ó, o ideal é uma pessoa que é normopsíquica quando ela precisa, ela é brad, quando ela precisa, ela é tac. Mas o mais difícil de conquistar é o tac-psiquismo. Eu falo tudo às claras, tudo nu e cru. Sou brasileiro e vivo na Espanha faz 10 anos. E fiquei interessado quando você falou na existência anterior do Chico aqui. Tem algum dado mais que você possa comentar dentro de uma abordagem cosmoética? Sim. O problema é o seguinte, eu não sei onde é que você está, na Espanha. A gente morou na cidade, que é, naquela ocasião, um vilarejo, de Mataró. Isso é na Catalunha, é perto lá da capital da Catalunha, que vocês sabem qual que é. Então, o problema todo é você ir a Mataró e ver um ambiente, que foi aí que teve. Nós temos, eu tenho, e o Chico tem, como é que chama a coisa que a gente tem no lugar desse? Forma holopensênica. Eu tenho uma forma holopensênica naquela área por causa disso, entende? Agora, é bem próximo de Barcelona, lembra disso aí que você vai ter uma ideia. Agora, o caso todo é o seguinte, os ciganos me roubaram e depois houve uma briga entre eles e eles me mataram junto com outra pessoa. Eu tinha mais ou menos entre 7 e 8 anos, quando eles me mataram. Eu já trabalhava com eles nos processos para a apresentação das peças do teatro deles, aquele negócio todo, que eles andavam de uma cidade para outra. Eles roubaram a gente ali e a gente foi para outro lugar. Eu morri no outro lugar, não foi lá não. Agora, o que se passa? O Chico, depois que eu morri, ficou meio perturbado, porque ele já era doido, porque ele já era Joana Louca, que já vinha com aquilo tudo alterado. A Joana Louca também é desse povo mesmo, e mexe naquela área, e o negócio tudo ali, um bolo danado. Agora, com isso, ele morreu, ele não demorou muito tempo, o Chico também morreu. Morreu de morte morrida mesmo, morte natural da história toda. Então, de modo geral, a situação toda é essa. Agora, quando eu encontrei com o Chico sabia que eu tinha sido o filho dele. Quando eu encontrei com ele, eu sabia que eu tinha sido a minha mãe. Agora, vocês não vão perguntar quem é que foi meu pai? Eu sei. Deixa para lá. Professor. Deixa professor. Mas fala. Não, antes. Nunca ninguém me perguntou nada disso. Eu vou de rir. Não é engraçado isso? Gente, deixa eu falar, gente. Professor Valdo. Não é bom falar, não. Cria problema. Vai criar problema para vocês. Quem foi o pai? Caras, não, Mas fala. Eu queria voltar numa questão que foi abordada aí sobre o parapsiquismo e a ansiedade. Você falou, né, sobre a pessoa que tem parapsiquismo e ansiedade que está no buraco. Então, eu queria entender melhor como que essa pessoa faz esse movimento de sair, o que ela usa, se tem algum traço ali mais generalista, forte, que possa tirá-la do buraco, ou como é que faz esse movimento? Mas qual buraco você está considerando em primeiro lugar? Qual trafar? Você falou do processo do parapsiquismo e a ansiedade. Quando esses dois estão juntos... Você está considerando a ansiedade pura? Isso, a ansiedade. Isso. Eu não sei o que isso quer dizer com ansiedade pura. O problema é o seguinte, com a ansiedade, a pessoa sempre vai errar. Não tem jeito de acertar. Quem tem ansiedade, quanto mais ela predominar na vida da pessoa, mais os erros vão predominar na vida dela. Erro que eu estou falando é omissão, repetição da mesma bobagem, precipitação, impulsividade, um trabalho de impulsividade que não devia ter sido feito,
perda de tempo, de energia, de dinheiro, sim, de esforço. Então, não tem jeito. É a precipitação. Toda precipitação é um senhor problema. Então, a primeira coisa é isso, ela tem que combater esse processo. Agora, o que é? Tem que se organizar. Sem auto-organização, não consegue nada, não. Então, eu ia pedir uma ajuda aqui para o senhor. Eu tenho esse processo de ansiedade, eu não sei se é essa ansiedade pura. Não, já não é tão forte, você já não é tanto assim, não. Agora, a gente nota que você tem. Você tem a hora que você faz assim, toda pessoa que é ansiosa, ela mexe com as mãos, quase sempre. Eu tenho que, se eu amarrar minhas mãos, eu acho que eu não falo. Assim, você faz um negócio assim, ó, aqui, ó. Eu vou prender a mão aqui. Você ainda faz, a gente vê quando a pessoa está ansiosa. Não, mas eu tenho ainda, eu estou cuidando disso, né? Mas eu acho que você não é das mais ansiosas, você já melhorou muito nisso. Você já está bem down. Aí é o tal negócio do americano, calm down, você está entendendo? Take it easy, go slowly. Estuda, eu tinha que falar estuda aí atendendo os americanos, aprendi o que é que tinha que falar com eles. Entende? Tem que ir devagar. Eu estou mexendo com isso, o processo da emoção. E é que, assim, quando você falou do processo do parapsiquismo, é que junta, isso realmente é complicado, porque dá uma labilidade parapsíquica em função do processo emocional que oscila. Precipitação, né? Não dá certo. Jamais faça confusão entre taquipsiquismo com precipitação. Não tem nada que ver uma coisa com outra. Não, é parapsiquismo. Eu sei, mas eu estou falando agora do ponto de vista de taquipsiquismo que a gente estava falando. É outra coisa. Entendeu? Mas não... Aqui, B. Aqui do lado, no finalzinho. Do B. A D? B. É lá? É B de boba, né? Isso, isso. Não, é de bela. De banciosa. Agora, olha só. Eu fico analisando a minha proex. Se eu sou ansiosa, tudo que eu devia de fazer na minha vida era não ser... construtor ou empreendedor ou qualquer coisa assim, porque isso é terrível, isso só aumenta, é um sofrimento. Dá certo, mas dá errado. Então, agora, por que eu fiz isso? Você ainda não conseguiu sair. Pois é, mas por que eu fiquei bolado? Do seu meio de campo, ele ainda está embolado até hoje. Exato, eu fico imaginando por que isso. Que se há uma coisa que de um lado piora, entendeu? A coisa, terrível. Agora, a auto-organização existe para essas horas, né? É para um caso desse. Auto-organização, autodisciplina. Professor Valdo. É um negócio. Qualquer coisa, Djalma, você saiu de lá, a gente manda ela de volta para lá. Quer dizer, para a caserna. Ela vai acertar. Não tem saída. Na caserna, acerta o passo dela lá em pouco tempo. Professor, eu queria voltar aqui, professor, só um minuto, quando ela estava falando. Você falou dessa condição da auto-organização para poder sair dessa situação. Uma vez a gente já conversou, eu fiz algumas perguntas para o senhor, você falou que eu não tinha exatamente um problema com a auto-organização. E eu queria ver, no caso, porque eu ainda não estou conseguindo ver direito, qual que é para potencializar essa saída, assim, otimizar isso, para eliminar esse problema. Que traço que eu posso usar para... Eu acho que você pensa muito em certas coisas para tramar os seus atos. Uhum. Veja se a trama desses atos é cosmoética. Isso é que você sempre teve que olhar. Agora, você diminuiu o seu processo da precipitação, porque você começou a pensar para enxergar atrás do morro. O seu interesse era esse. Isso te ajudou até um certo ponto. E muito. Mas agora você tem que ver se essa trama, essa mexida de pauzinhos, se isso é conveniente, se é positivo. Isso está... eu já observei que você está falando, sim. E já está melhorando em alguns aspectos. Eu consigo ver, porque eu estou mexendo com isso, né? Eu estou e você também, ela se submeteu a vocês lá, né? É muito juiz que já deu veredito sobre ela, né? Então, isso tudo ajuda. Professor Valdo. Mas essa trama, no caso, só finalizando, professor, só para finalizar rapidinho. Esse é o principal ponto hoje que eu teria que olhar para
otimizar isso mais? É um dos pontos. Olha agora como está, faz um balanço da sua auto-organização e vê os resultados. A sua auto-organização atualmente é produtiva? Ela corresponde ao nível dos seus potenciais? Isso afeta diretamente a auto-organização, essa condição dessa trama? Esse aqui é o caminho. Valdo, no caso aí não é... Valdo, aqui. No caso da Valesca, não seria o caso dela analisar a intenção a fazer a trama, ver a intenção que está por detrás? E ver o resultado disso. É que essa intenção é que deve estar minando... Vocês já falaram muito da intenção dela, essa coisa toda, ela sabe. Professor... Ela é doutora nisso. Pelo menos já recebeu bordoada de todos os lados. Posso perguntar? É verdade? Professor Falda, me diga uma coisa, eu tenho também esse processo de ansiedade, e isso foi uma constante na minha vida, e sempre precipitação, aquelas coisas todas, né, que gera, né, o processo. Será que investindo no laboratório, por exemplo, de mobilidade física vígil, daria... Não, ele foi feito para deslanchar isso aí, para a pessoa começar. Então, a seria primeira coisa ideal... tem que ver, ó, você treme ou não? Por causa do neuro vegetativo. Não, põe a mão aí. Ô, Roberto, treme ou não? Ela está tranquila? Está tranquila. Então, mas o processo é aqui dentro. Então, agora, você vai lá para ver se você consegue passar 3 horas e meia sem mexer o corpo. Você vai fazer, então, a imobilização mesmo do seu corpo. Isso é importante. Mas apazigua também, né, o pensamento, essas coisas todas, não, né? Você vai lá, você vai pensar as 3 horas e meia, você vê o que você pensa. Pensamento é uma coisa muito boa que você pode mudar na hora. Não paga nada, não tem fiscalização nem imposto. O processo é mudar. Então, agora, sempre vai ajudar você. Agora, o problema não é esse, não. Leva para o laptop os seus horários e coloque a coisa dia a dia. Põe aquilo ali 6 meses, você vai trabalhar com um calendário no laptop. E vai seguir aquele calendário, como se fosse uma agenda de trabalho seu. E vê o resultado, se deu certo. Se você está bem condicionada com alguma disciplina bem feita, está dando resultado. Tem que ter fruto isso aí, saldo, senão não resolve. Não adianta nada uma pessoa acertar tudo para não fazer nada, isso não adianta. Isso é aquele meu amigo lá de Uberaba. Não, esse camarada, Valdo, ele levanta mais cedo para ficar à toa mais tempo. Quer dizer, isso não adianta nada. É o cara que levanta de madrugada, vai ficar o dia inteiro, um dia mais longo, sem fazer nada. Entende? Isso não pode, isso não adianta nada. Né? Arregaçar as mangas, né? O processo é ver o rendimento. Olha o saldo do seu esforço. Seu esforço de auto-organização. Valdo, voltando. Agora, ó, depois que você for à imobilidade física vígil, vá ao auto-organização. Laboratório. Quem é que está aí? Voltando ao caso, estudo de caso do Chico, então. O senhor falou que ele não teve sequer uma aula de curso termicil, né? Não. Nem passou perto. Não, muita gente, como ele já fazia muita assistência, muita gente que ele fez assistência, o povo é grato a ele, então sempre ajudaram muito. Foi por isso que ele teve. Agora, como ele já havia o processo, que ele é dos iniciados igual eu, igual o Eurico Barçanufo, esse povo todo. Iniciado da época das Pitya, Pitonisa, próximos milênios. Agora, então, o que se passa? Nisso, ele era bom, com o processo todo. Você vê que ele ficou de uma tal maneira que, até mudando o corpo, ele não mudou nada. Ele é um homossexual, o negócio dele é difícil, o processo feminino dele. Agora, então, o que é que se passa? A partir desse processo, ele foi canalizado para ajudar no processo do movimento espírita com a coisa toda. E aquilo era bom para melhorar também a loucura dele, que é assediador, aquele povo todo. Ele teve assediador extrafísico e teve assediador intrafísico. Você vê ele mesmo falando da autobiografia dele, algumas coisas que ele fala de uma dona que espetava até a barriga dele com um garfo, para você ter uma ideia, quando ele era menino.
Tinha uma opção de coisa assim, tudo esquisito. Mas E ele tinha essas coisas mesmo. O negócio dele era, na barriga dele tinha os sinais dos gatos. A dificuldade dele, então, era trabalhar com trafar. Por isso que ele não entrou no curso permissivo. Não, ele tinha que dar um jeito. Outra coisa, ele ficou totalmente piradão. Na década de 20, mais ou menos, logo que ele estava crescendo. Ele estava bem pirado. Você está entendendo? Outra coisa, ele teve irmão dele que suicidou, mas totalmente pirado, doido. Da família mesmo, com os negócios todos. Isso aí o povo não fala muito da história. Eu perguntei isso porque ele tem boas noções de multidimensionalidade e boas noções de interassistência. Mas a pessoa falou que ele foi iniciado. Mas agora, ele, por exemplo, ele sabia que a mediunidade dele não era assim uma coisa super avançada. Por exemplo, ele não fazia projeção do jeito que eu sempre fiz. De modo algum. Tá entendendo? É tanto que ele e a minha mãe gostavam de vir, quando eu vinha das projeções, eles gostavam de saber tudo que aconteceu comigo. Às vezes eu contava as coisas, ele começava a chorar, minha mãe, tudo. Era um drama. Um drama e uma tragicomédia, às vezes. Ele tinha força presencial positiva? Tinha. Ele sabia o que era muito político e muito inteligente. Em matéria de comunicação, ele era muito bom também. E tinha carisma pessoal. Super feio e super carismático. Sai dessa. Está entendendo? Ele era fora de série nisso. Agora, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci nesses milênios últimos aí, é o Chico. O nível dele de inteligência era extraordinário. Agora, muito artista demais ainda, meu gosto, você está entendendo? Muita emoção, o meu gosto, tudo dele era levado por aí. Nada, ele falava nunca a verdade, nada, assim, ele não pegava nada, era político demais, político de Minas Gerais. Se ele trabalhasse os trafares dele, ele provavelmente seria um candidato mais rápido ao curso permissivo, seria isso? Foi, mas eu tentei, né? Eu tentei, voltei a estudar inglês que eu não soubesse nada, só para dar força para ele, junto com ele, arranjei professores. Nós tivemos, ao todo, 3 professores de inglês junto com ele. Qual que seria o caminho para ele fazer o curso permissivo? Mas não adiantou nada. Qual que seria o caminho? Seria esse, trabalhar o trafar? O caminho dele era ficar do jeito que foi feito, do jeito que eu falei com ele. Depois os próprios amparadores falaram isso para mim. O Emmanuel também confirmou isso tudo. Eu falei com ele, você vai continuar do jeito que está aqui. Eu não vou, porque eu não posso perder tempo com curso primário. Eu tenho que fazer pelo menos secundário. Que eu tenho 2 diplomas na minha testa. Isso naquela ocasião. Então, eu não posso ficar aqui. Agora, você tem que continuar, porque esse é o seu trabalho. Agora, você tem que continuar isso até dessomar. Você vai viver igual seu pai ou mais do que ele. Ele custava a admitir que ele ia viver até os 90 anos. Eu falei que você vai viver sim. Você tem tudo para isso. Expliquei para ele o que era macrossoma, que ele tinha um macrossoma, que era macrossoma assim, vamos dizer, de pobre, de Itacu. Mas tinha, de alto nível no caso dele, suprarrenálico, negócio sério, entendeu? Agora, todos os meus estudos com ele. Agora, outra coisa, ele admitia minhas coisas, porque quando eu fui encontrar com ele, porque ele mostrou interesse de falar comigo, a minha mãe ficou sabendo, por isso que a gente foi lá a primeira vez. Depois ele falou assim, seria bom você vir aqui, para passar uns dias aqui. Você fica aqui com a gente, com a minha família, o negócio todo foi assim, que eu quero falar umas coisas com você. Foi aí que eu fui ver minhas mensagens, a coisa toda. E eu encontrei com ele em 55, alguns meses depois, em 56 eu fui lá, foi aí que nós começamos a trabalhar junto. Agora, logo depois, a gente começou a viajar junto, fui levá-lo ao Uberaba várias vezes, eu voltava, etc, tal, até que 58 para 59 a gente já acertou as coisas todas em Uberaba. Porque lá tinha que fazer, foi um bairro, do jeito que nós estamos fazendo esse bairro aqui, eu fiz o bairro lá junto com meus amigos. A situação foi toda essa. E hoje um bairro lá é uma loucura. Quem foi lá viu o que é aquele bairro lá. Não é fácil. O movimento que tem, as casas, tudo. Um senhor, sabe, uma senhora urbanização que foi feita. É tanto que essa instituição lá, em favor do Chico, que está sendo feita, é lá perto desse bairro também, uma consequência dele. É perto da mata do Carrinho, lá perto. Agora, o que eu vejo é isso. Mediunidade, só por si, é um problema. Nem sempre resolve as coisas. Ajuda, mas não resolve. O negócio é estudar a parapercepciologia, como eu chamo, o parapsiquismo.
que é uma coisa mais séria. Você está entendendo? Mais técnica, mais racional, mais mental somática. Enquanto tiver mediunidade apenas mexendo com o processo de psicossoma, isso não leva a nada. É só repetição do passado. É um senhor problema. Agora, eu vi isso muito cedo, e logo que eu encontrei com ele, eu já sabia de tudo isso. Eu já tinha todas as minhas ideias assentadas. Eu encontrei com ele a primeira vez com 23 anos. E aos 14 eu já sabia o que eu precisava. Então eu já tinha aí um monte de anos. Senta que você saiu rodando lá o Rio de Janeiro distribuindo livros com o Chico? Foi. Foi 59 ou 60, foi, né? Eu estou fazendo a retrospectiva. Mas agora, aqui. Depois nós fizemos uma série de distribuição no Nordeste, mas não fomos nós que levamos, não. Não. Haviam 2 amigos, que eram 2 primos, que a gente colocava num caminhão e eles levavam para o Nordeste distribuir na praça pública. Vocês ficavam em cima do caminhão distribuindo. Você lembra que você foi na Praça das Nações, em Bom Sucesso? Você lembra do roteiro, não? Não, tinha alguma coisa lá, tinha um monte de coisa nisso. Eu morava em Ramos nessa época. Aí a minha mãe chegou em casa, era final de tarde, dizendo que vocês estavam distribuindo... Nossa, tinha até energia aqui. Distribuindo livros na Praça das Nações. Eu fiquei doida dentro de casa. Eu tinha uns 16, 17 anos. Querendo ir. Eu comecei a distribuir os livros primeiros dele. Depois nós começamos a fazer os livros juntos. Então a gente distribuía esses livros todos. Agora, para o Nordeste, nós mandávamos algumas dezenas de títulos diferentes. Agora, aí um caminhão cheio. Meu pai acompanhou a sua vida toda, né? Meu pai acompanhou a sua vida toda. Agora, o problema todo é o seguinte, no processo da nossa assistência, eu estabeleci um certo percentual para as coisas que nós íamos usar. Uma pessoa, por exemplo, eu não recebia nada no meu consultório. Então, a pessoa queria pagar de todo jeito, mas consultório era gratuito, clínica gratuita. Eu não podia abrir a sessão para ninguém. Então, o que se passa? O povo queria, às vezes era gente rica, abonada, tudo, queria ajudar. Eu falei assim, não, você arranja alguma coisa que seja de comida. Nós precisamos muito aqui de arroz, de feijão, de macarrão. O que é que você tem? Aí eu recebia carretas inteiras de São Paulo, só de macarrão, daqueles comprido, azul, aquele negócio todo. Você está entendendo? Agora, sacas de arroz inteiro, vinha tudo de diversos lugares. Agora, o que se passa? Junto com isso, de vez em quando a pessoa queria dar e não sabia o que, eu falei assim, então você vai fazer o seguinte, compra alguns milhares dessa obra que nós vamos distribuir. Isso aí era o máximo, você está entendendo? Porque assim, eu já tinha começado a fazer um pouco de Tares, para não ficar só na Tacom. Então, a gente começou a distribuir muito livro. Outra coisa, o Chico, era uma das paixões dele, era distribuir livro. Sempre foi, desde que ele começou a fazer livro. O processo de livro nele era muito, assim, intenso. Valdo. Sim. Não é Tares nada, é muito pouco. É a qualidade do livro? Ele é completista da Tacom. Da Tacom. Ele nunca falou a verdade para nada. A palavra verdade expor. Se você perguntasse para ele, você não, nem Jesus não tocou nesse assunto, eu não posso tocar. O que é a verdade? Então, veja, ele tirava o corpo fora de tudo. Ele era um político, antes de mais nada. Agora, foi de vida política que criou o problema que ele ficou doido das vidas anteriores dele. O processo todo foi por aí, a coisa foi piorando e custou a melhorar por causa disso. Valdo. Agora aqui, durante o SCP-2, ao perguntar ao Epicom sobre a origem da minha ansiedade, ela me disse que tinha de haver com o processo bélico e principalmente no processo de adaptação ao meu soma. Tenho 24 anos. Até que idade o processo de adaptação do soma é mais séria e até que ponto a ansiedade é derivada da carga genética? Olha, você termina a adaptação ao seu corpo aos 26 anos, você tem mais 2 anos. Aos 26 anos a pessoa amadurece a parte biológica do corpo, ela fica madura, homem e mulher. De modo que você tem mais 2 anos para fazer isso. Agora, depois, procure ver o que é que você tem com essa ansiedade. Take it easy, né?
vai devagar. O senhor pode falar sobre o processo de gagueira e sua relação com o processo da ansiedade ou outras implicações psíquicas envolvidas? Olha, tudo isso faz parte do processo do passado. Mas quando a coisa se manifesta aqui, do ponto de vista, por exemplo, da gagueza e outras coisas mais, é porque aquilo já aconteceu algum trauma anterior. E a pessoa vem e, às vezes, a genética até facilita o negócio para brotar de novo. Então, isso tudo a pessoa tem que ver como é que faz. Agora, é um assunto complexo, difícil, que mexe com o processo da neurociência profundamente. E a paragenética quase sempre está envolvida nisso, lá dentro. Sou veterano no assunto da ansiedade. Sob a consulta da colega que sofre o mesmo aí no tertuliário, eu acho que pode ajudar algumas técnicas da psicologia cognitiva, que ajuda a limpar os processos de pensamento distorcionados. O que você acha? Não, sempre ajuda. Tudo que ajuda a pessoa a consertar a autopensenização, vale a pena. Por isso que eu falo, o ideal é fazer a linearidade dos pensamentos, da pensenização. Se a pessoa começar a pensar linearmente, numa linha reta, e ela dominando aquilo que ela pensa, tudo na vida dela vai mudar para melhor. Tudo. É do pensamento, da pensenização que vem o resto. Pode falar da relação entre o taquipsiquismo e a assimilação energética, vários pensamentos e, consequentemente, intoxicação energética? Sim. Se uma pessoa ela é ansiosa, ela é taquipsíquica e não tem desassimilação energética, ela é uma esponja. Essa esponja, qualquer um chega lá e entope. Quase sempre ela não vira esponja, o nome é outro. Vamos falar o que é? É urinol. Urinol. A pessoa começa a fazer o número 1 nela. Entendeu? Urinol. Esse aqui é o nome lá do interior. Se você falou sobre a questão do Chico Xavier e tal, muita gente tinha gratidão. Como é que funciona, assim, como que é o processo da pessoa que fez muito assistencialismo? A hora, ela fez muito, mas tinha o processo da política. Quando entrar na política, aquilo passava a dar conta, porque é época de monarquia, aquelas coisas todas, isso é antes da Joana Louca, a coisa começou foi antes. Agora, então, às vezes cometia alguns problemas. Uma boa parte da população dava o contra, criava muitos inimigos. Pelo outro lado, ele ajudava os seus pares, muita gente ficava a favor dele. Na fritada dos ovos, ele levava na cabeça, porque, entende? Mas eu quero saber... A turma que perseguia era superior àquelas que tinham gratidão. Então, o problema dele todo foi isso, a vida inteira. Eu queria saber, assim, no geral, não especificamente no caso dele, mas, por exemplo, uma pessoa, vou chutar aqui, um Silvio Santos da vida, tem um interesse por trás da pessoa de ajudar o outro, mas todo mundo fica feliz, agradecido, porque ele ganha casa, ganha anos e anos ganhando prêmios, então tem uma multidão que é grata porque ele fez assistência, mas ele não tinha... olha, corta tudo que seja fama, celebridade e opinião pública, isso tudo é burrice. Não, mas como é que o problema é a ficha da pessoa. Tá. Qual foi a intenção que ela fez aquilo? Então, não Qual interessa... foi o produto daquilo? Está ajudando os outros? É isso que interessa. Porque aí ela vai ter um monte de gente que está grata, mas isso não quer dizer que... Não, mas esqueça o processo da celebridade, não é por aí não. Tem que ver a ficha daquilo que fez. Outra coisa, as maiores assistências que se faz são caladas, ninguém fica sabendo, só o amparador. E outra coisa, às vezes os assediadores ficam danados da vida com a pessoa. E eles jamais vão puxar a favor disso. Eles vão esquecer isso aí, só ver o lado pior, para pegar o local de menor resistência da pessoa para poder dominá-la. Tá. Essa é a vida. A vida é assim. O processo da Joana La Louca, no caso do Chico, vinha de antes da Joana La Louca, mas dentro da monarquia. Você pode falar um pouquinho mais disso? Não, gente, né? Você deve ter visto que ele pertencia a essa coisa toda.
Sim, mas que personalidade? Então, é gente que apareceu, é gente da história, negócio sério. Mas você não pode falar das personalidades? Não, errou, né? Não precisa de falar, né? Não, mas para estudar, Valdo. Levantar a lebre disso aí, que quanto mais mexer, mais fede. Quanto mais para trás a gente vai, pior fica. Mais fede. Quanto mais retrocognição você tem, mais você deve fechar o nariz, que vai... Então a gente deixa. Como ele mesmo já falava de Joana Louca, a gente fala da Joana Louca para cá, mas o negócio é antes. Como não ficar irritado, descompensado energeticamente com as agressões bastante patológicas de uma pessoa com a qual se está ligado afetivamente? Primeira coisa é perdoar. Por exemplo, você fica bravo com a gatinha que arranhou sua mão? Pensa nisso. Você fica bravo com o cachorro que você gosta tanto, que ele começa a latir sem parar, para mostrar que você pôs um chapéu na cabeça? Então, a mesma coisa, esse povo tudo é isso. É artista? Então. Imagina coisas que não existem? Então. Imagina pensamentos e sentimentos que não tem? Veja, gatinha. Depois, na calmaria, muda muito e fica tranquila. Gatinha, aí está na hora de dormir. Passa aí 10 horas dormindo. E outra coisa, aí você fala, ela é só boa quando dorme, ela é ótima. Já tentei ficar calmo escutando as agressões, foi pior. Fui acusado de ignorá-la. Não, você deve responder com amor e carinho. Tem os jeitos. Na aparência, parece uma pessoa elegante de classe. Tem ideia fixa sobre o feminismo, é muito autoritária. Ela é uma macha, você escolheu, casou com uma macha. Separou-se do primeiro marido com 3 meses de nascimento da filha. Para ela, quem é responsável pela educação dos filhos tem que ser a mulher. Não quer que o homem nenhum se meta na criação da filha. É assediada pelo ex, pelas irmãs e pelos pais. Implorou a Deus para que o filho fosse uma mulher. Se estiver possuída de consciência, o que fazer? Não, ela não precisa, né? Que isso? Você está desejando muito. Ela é a dita cuja. Não precisa, que isso? Agora, ó, o que você deve fazer é muita paciência. Agora, veja o que ela gosta. E dá presente de surpresa para ela daquilo que ela gosta. Ela não vai poder falar nada com você. Como é que fica? Você já pensou? Você de vez em quando não vai falar nada, mas, por exemplo, esse ano você vai dar mais 5 presentes de surpresa para ela, quando ela menos esperar. Como é que vai ser? Ela vai ficar danada da vida para dar o presente. Então, o que você vai fazer? Você vai arranjar testemunha quando você der o presente. Sempre vai ter que ter testemunha. E qualquer coisa, filma tudo e mostra a reação que ela vai ter. Que assim, você joga a sua excelentíssima e vai encantuá-la, né? Vai encantuar a pessoa. É uma saída. Num caso desse, seria bom ela visitar, não precisa ser um psiquiatra, mas pelo menos um psicólogo, assim, para começar uma conversa, seria bom, né? Ver como é que é isso. Agora, outra coisa, ela por acaso lê, estou falando, lê livro, assim, de substância? Se ela lê, arranja uma biblioteca para ela, que talvez a leitura, às vezes, pode mudar a pessoa. Ver o que é. Agora, outra coisa, ela é consumista? Se ela for consumista, o presente que você tem que dar é um envelope com dinheiro. E falar para ela, para a gente ver agora, dá o negócio com testemunha, para ver o que ela vai fazer. Se amanhã ela vai comprar só besteira, todo mundo vai ver, a situação toda é essa. Mas pelo menos você fez a sua parte. Quem dá alguma coisa não pode exigir o que a pessoa vai fazer com aquilo. Então, pensa bem. Agora, presentear os outros, é difícil da pessoa vir. Você receber um presente, como é que é? Você vai achar ruim? Agora, se ele der 5 presentes até o fim do ano, ela vai achar ruim. Então, vai ter coisa. Então, aí seria bom ter testemunha, para ele poder entrar com
as advertências suaves, né? Com ela, é uma saída. Agora, uma pessoa dessa precisava de fazer primeiro o diagnóstico psiquiátrico dela, se é que ela precisa, né? Mas talvez é o caso, para tratar, porque às vezes, dando um remedinho mais suave para ela, ela melhora. Às vezes um Lexoton, então, já melhora demais. Você está entendendo? Não, pode dar água de melissa, está entendendo? Água com açúcar, algumas coisas. Fazer um chá adequado, tem uma opção. Valdo, aqui na binomiologia, na página 10, é o neologismo, rumática evolutiva, o binômio ortopensenização. Binômio, ortopensenização, rumática evolutiva. O que você quer? Esse rumática é o neologismo? Não sei. Como é que é? Você não vai explicar para ele a rumática? Faz favor, explique, que é você que é a doutora em rumática. O que é? Você lembra da rumática? Explica para ele. Com microfone. Ao microfone. Eu sempre peço para ela falar, porque é ela que implicou com a rumática quando eu falei. Porque essa palavra não está bem dicionarizada. Essa palavra não está muito bem dicionarizada. Mas é assim, a ação de você seguir um rumo. A rumática é o rumo. Agora, o que você acha dessa rumática evolutiva? Você está com ela? Está com tudo? Sugeri o pessoal botar no dicionário neologismo. Importante. Eu estou agora, que é tão óbvia a palavra, rumática, não é isso? É a rumologia. Bom. É a rumologia, é o rumismo. A norteática. Se entrar na bibliomática, a norteologia, é o Cláudio? É o nortismo. Entra na bibliomática que você vai ver que tem um dicionário italiano, alguma coisa assim, que fala em romática. Na bibliomática, entra na lexicomática. Lexicomática te dá toda... Valdo, letra B. B de bola. Aqui, tudo bem? Então, eu estava revendo aqui a quintessência, procurei em outros lugares, o pessoal perguntou muito, e eu encontrei em inglês o quinto, depois do quarto elemento, a essência mais sutil. Aquilo os quatro elementos e o quinto mais sutil. Nós sabemos disso, mas aí já foi falado, a gente sabe. Agora, o problema é que aí é mais sério. A quintessência, no caso, seria o aprimoramento máximo da consciência. Dentro daquele nível evolutivo, daquele momento. É aquilo. Isso aqui é a quintessência que nós estamos falando. Agora, eu já chamei evolutiva de propósito, para chamar a atenção. Beleza. Professor, Sim. Aqui, letra B. Eu tenho duas perguntas. Uma em relação ao último capítulo do Manual da TENEPS, onde tem uma frase enfática, dizendo assim, a rigor, só a falta de coragem é incurável. Queria que o senhor explicasse melhor isso. Enquanto a pessoa não superar o medo, não tem cura. Se uma pessoa tem medo, ela não faz nada. Sobre qualquer coisa. Medo é a característica básica da baratosfera. O povo fica pensando que é ódio. Não é, é o medo. O que predomina no inferno é o medo, não é o ódio. A pessoa lá não adianta ter ódio, porque ela não vai ter ódio de si mesma, que ela já tem, ela já se traiu de tudo quanto é jeito, a autotraição já foi feita. Você está entendendo? Ela já é alta assédio de muito tempo que já vem. Então o processo é o medo, porque chegou num certo ponto que ela jogou a toalha, ela está com a canga no pescoço. Então o problema do medo. O medo praticamente é a característica básica, ou o mater pensando da baratosfera. É o que predomina lá. O povo fica pensando que é ódio. Não é ódio. Porque o povo que praticou muita coisa odiosa, hedionda e odienta, tudo foi para lá. E chega lá e está preso nele mesmo. Como é que fica? Então, o alto ódio não é tão grande igual o alto medo. Você entendeu? E outra coisa, por que o medo é difícil?
As pessoas, elas erram de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Por quê? Porque elas têm medo de si mesmas. Elas não têm força perante si próprias. Você está começando a entender, então, o que é que eu escrevi? Não entendi essa parte de errar e ter medo de si própria. Tem medo de si própria. A pessoa não tem confiança em si mesma. Esse entendi. É o pior medo, é o alto medo. É o processo que eu vivo falando. Se a pessoa tem alto assédio, acabou. O hétero desassédio, até que em certos casos, fica até secundário. O que adianta se afastar o hétero assediador se a pessoa continua com o alto assédio dela? Você tira aquele, vem 10 no lugar dele. Ela chama, ela evoca, ela puxa. Você entendeu? E no caso, para fazer, ela vai precisar aí de uma autocura aí, porque é intraconsciencial. É a autocuroterapia, aí é que vem a interassistencialidade. É o melhor caminho que tem para fazer aproximação e abordagem a esses casos. É a pessoa começar a pensar no outro, no outro, no outro. Se, por exemplo, as pessoas que vão para a baratosfera, se ela pensasse em ajudar os outros, ela não iria para a baratosfera. Ela ficaria de fora. Não vai para o inferno. O inferno é porque ela fez o inferno dentro dela, o outro fez o inferno dentro dele, o outro fez. Os afins se atraem, vira aquele infernão. É isso que é inferno. Nós aqui, nós estamos tentando fazer o paraíso dentro de você, o paraíso dentro da Magali, o paraíso dentro da Kátia, o paraíso dentro de mim. Juntamos, nós temos um meio paraíso aí, uma coisinha parecida, um arremedo. Está entendendo? Então já é uma caricatura de paraíso. É isso que nós queremos chamar, que é o bairro do saber, como eles chamam, que nós chamamos, que é a Cognópolis. O bairro do conhecimento, entende? O caso é esse. Outra forma seria, assim, quando ela consegue realizar algo e aquilo é satisfatório e ela começa a aumentar uma autoconfiança, e isso vai crescendo, seria uma outra forma dela superar a falta de coragem? A primeira coisa, ela tem que decidir. Ela tem que resolver, tem intenção de fazer uma reciclagem. Depois é que vem isso que você acabou de falar. Então, para isso, ela primeiro tem que entender. O medo dela é que acaba com tudo. Sempre é assim. Agora, às vezes é o medo da própria sombra. Difícil é que muitas vezes só chega na saturação para fazer essa mudança. Agora, o melhor da história é que a maioria das consciências que nós trabalhamos com elas são consciências que foram criadas mais ou menos na mesma época que a gente. Eu estou falando antes do vegetal. É o vírus o vírus da gripe A. Então, na época que a gente era vírus, o processo de lá para cá, a gente foi criado igual. Agora, por isso, a gente já teve muitos entreveros e muitas harmonizações com essas consciências. São essas que são os assistidos que nós temos. São os assistidos da PROEX, são assistidos disso. O povo fica pensando que vai fazer a PROEX, vai atender só gente que fez curso intermissivo. Não, é o contrário. Entendeu? Então, tudo é gente ligada ao passado da gente. Gente da gente, vê se me entende. Gente que é a nossa gente. Gente de antigamente. E que agora é atualmente. Mas tudo é a mesma gente. Uma outra pergunta, professor. Agora, o melhor da história é que são os agentes. A gente que é o agente da evolução. Mas fala. Na quarta linha, a superexatidão pesquisística. O senhor comentou uma outra ocasião que nós estamos ainda trabalhando em trafares secundários, que a gente ainda não atingiu o mega trafar, em grande maioria, que a gente está deixando de pegar, né, o mega foco. Esse aqui é o mega trafor. Como é que a gente faz, professor, para, mesmo com o conscienciograma, mesmo com a pesquisa, chegar na superexatidão? Pensa só. Você não acha, eu estou dando só uma hipótese, você não acha que a maioria de nós todos ainda não temos um autodiscernimento recheado, razoável, que não envergonha a gente? Ou nós temos? Não temos. Então acabou. Só isso aí já é a quintessência evolutiva que nos falta. Um autodiscernimento razoável.
É o que nós estamos fazendo força aqui. Professor, nesse final de semana nós vamos ter na Conscius uma atividade que é de qualificação do voluntariado, que é o Glasnost, e o tema onde nós vamos estar trabalhando é Megatrafor, Megatrafar e Megatrafal. Que sugestões o senhor tem? Porque nós vamos nos auxiliarmos para chegar nessa superexatidão. Então, como é que nós podemos... Vocês devem falar bastante sobre autodiscernimento, devem falar bastante sobre medo, devem falar bastante sobre afeição, fraternidade, mega fraternidade, e falar bastante também sobre ódio, desafeição, semi-ódio. Qual é o semi-ódio? É o milindre, a suscetibilidade, está entendendo? Isso, aí está um monte de gente, está cheio disso, entendeu? Outra coisa, deve falar bastante sobre virar o nariz para um lado, deixar de cumprimentar outra pessoa. Isso é uma das coisas mais sérias que tem, do ponto de vista prático, eu estou falando, palpável, concreto. Então, por exemplo, pergunta lá para a turma que chegar, alguém aqui, por exemplo, dentro da CCCI, deixa de cumprimentar alguém? Não, é que nós vamos ter assim, vai ser 1 hora para cada um, e já vai, a pessoa já vai levar você aquilo pode fazer que ela um preâmbulo. Faz um Aí preâmbulo da preparação. Preâmbulo. preâmbulo. É, prefácio, proêmio. Entende? Introduction. Vai nessa. Às vezes ajuda. Professor, daria para dizer então que o medo é realmente a canga dos assediadores, né? Os assediadores dominam pelo medo, de certa forma. Sempre é o medo. Então é o locus minori resistentiae da consciência, da maioria. E a essência... Medorreia, paura. Então a essência da desperticidade é... Quantas vezes eu já falei isso aqui nessa CAEC aí, meu Deus, né? Quanto tempo, ano após ano, curso após curso. Agora, o nome que eu usava era pusilanimidade, para não assustar os passarinhos. É que a essência da dispersidade então, está na liberação desses medos, e o processo, então, do abertismo conscienciométrico é o que pode também curar essa questão do medo. Se você se abrir... Né? Não, e o problema não é esse, não. É falar com a pessoa. Se você começar a racionalizar tudo que acontece com você, seu medo desaparece. Medo é um processo totalmente instintual, animalesco. Se a pessoa mexer com a racionalidade, ela liquida com todos os medos que ela tem. Agora, para começar, geralmente eu falo o seguinte, sua consciência, meu caro, é imatável e imorrível, sendo do chão não passa, sua consciência sempre vai existir. Então, não existe nem a morte, há uma desativação do corpo. Então, por que você tem medo? Então tem que começar assim, dando impacto, a impacto-terapia, eu sempre falava isso. Agora, às vezes, eu procurava falar até com as mulheres mais de faniquito, aquelas de 9 horas que desmaia, à toa, que ainda tem histeria, você está entendendo? Essas, então, é que é a melhor coisa. É o jeito. Porque tem muita coisa disso que tudo é histrionismo, né? É um processo de cenário, é de teatro, é teatrologia. Então, esse teatro vocês têm que afastar também na hora que está estudando. Senão perde muito tempo com isso. Então, em resumo mesmo, quando a gente está trabalhando com o povo todo nosso, é tirar o medo, é fazer vencer o... Isso é Ketares. Isso é Ketares, no fundo, né? É o que eu tenho feito. O que é que eu mostro a meu respeito? Eu sou aqui para vocês, até um certo ponto em matéria de parapsiquismo, eu sou mais do que o super-homem. Super-homem, para mim, é coisa toda. Ou não sou? Do ponto de vista de energia, essa coisa toda. Claro. Você já viu ter medo de alguma coisa, de alguma ideia, alguém, qualquer coisa? Não tem nada disso. Nunca tive esse troço. O vulcão estourou. Qual a cor da lava? Agora, veja, isso é que eu falo o processo da persistência que eu estava falando ali, é isso. Chama-se intrepidez. É uma pessoa indômita. Ela sabe o que quer. Agora, veja, o que é o javali? O javali, coitado, ficou a ilustração como, mas não é bem assim, porque ele não sabe do direito, né? O javali vai em frente, ele não quer saber. Ele mete a cabeça, quer dizer, falta discernimento. Entendeu? Mas ele é constante, ele sabe o que quer, pelo menos. A direção, pelo menos, ele sabe. Ninguém tira ele da direção dele. Tem o Oriente. Vocês estão entendendo, né?
Gente, ó, está na hora agora, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 21 votos online, 17 perguntas respondidas online, 20 perguntas presenciais, 57 assinaturas no livro de presença e 10 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 3 recados. Moacir, curso autodesbloqueio energofisiológico, Mabel, imersão na escrita e a Côncios. Os verbetes para a eleição de hoje. ACPIP, autoidentificação somática, confrontação urbanística, meio de sobrevida, mini falha, preferenciologia, realidade relevante. Bom, como nós já tínhamos dito, nós estamos aqui anunciando um curso inédito, autodesbloqueio energofisiológico, que vai acontecer no dia 10 a 12 de julho, proporcionando um autorrefinamento técnico da acuidade parapsíquica aos interessados da CCCI. É um curso que vai visar com um fisioterapeuta especialista técnico, com um médico especialista técnico também em pneumologia, vai nos ajudar nesse curso, visando que os desbloqueios energossomáticos, a parte respiratória, ensinar ou dar instruções corretas de respiração, visando também como nós, a capacidade pulmonar, qual a nossa capacidade pulmonar, o que nós deixamos dessa capacidade pulmonar, não utilizamos nessa capacidade pulmonar, técnicas do rompimento do energossoma, é uma técnica nova que eu vou apresentar, e já temos colocado essa técnica em algumas tertúlias, tem dado resultados muito bons. Ela visa também o desbloqueio encefálico, vai ter também uma técnica projetiva, dirigida, quer dizer, os participantes vão trazer da sua casa um rapport, quer dizer, um objeto, talvez positivo, né, para que ele facilite essa projeção, esse deslocamento da consciência. Nós vamos também proporcionar uma técnica que visa a pessoa sentir, proporcionar o seu próprio campo energético, né? Visando ela ter esse conhecimento, autoconhecimento do seu próprio campo energético. Todas essas técnicas desse curso novo, inédito, vai ser realizado então no dia 10 a 12 de julho e maiores detalhes na secretaria do CAEC. Okay? Boa tarde, em nome da Unescom, nós gostaríamos de convidá-los a participar de um curso que chama Imersão na Escrita. Ele é um curso de 2 dias, no sábado e domingo, nos dias 6 e 7 de junho, onde a gente cria 5 campos de escrita e a pessoa fica imersa trabalhando no seu livro. A ideia do curso é que a pessoa consiga manter aí uma espécie de continuidade, disciplina e organização para produzir a sua GESCOM. Além dos campos de escrita, nós temos também campos de debate, onde ela vai trazendo as dúvidas, as facilidades, as dificuldades que ela está encontrando ali naquele ambiente. Então, fica o convite, quem tiver interesse de fazer essa imersão no próprio livro, procure uma das pessoas da Unescom para fazer a inscrição. Tá bem? Muito obrigada. Boa tarde. A Côncios, no dia 5, 6 e 7, estará realizando o curso Inversor Cobaia do Conscienciograma. Será aplicada a técnica do Invexograma e a técnica do feedback do auto- e heterofeedback assistencial. Os professores serão João Aurélio Bonassi, Lilian Zolé e o especialista Alexandre Nonato. Maiores informação ou alguém que queira falar conosco diretamente da Côncios, a gente está à disponibilidade. E as inscrições podem ser realizadas na recepção do CAEC. Obrigada. O verbete vencedor para amanhã é a CPIP com 10 votos. Obrigado e boa tarde a todos.